Olá, meu nome é Luiz Felipe Ventura Rodrigues, eu sou engenheiro agrimensor e cartógrafo formado pela Universidade Federal de Viçosa e esse trabalho é intitulado GeoPack, um plugin que existe para o controle de qualidade cartográfica, que teve como orientador Afonso de Paula dos Santos e como colaborador João Vitor Alves Gonçalves. Esse trabalho foi realizado por um edital de iniciação científica PIBIT-FAPEMIG, enquanto eu ainda era estudante da universidade. Para começar, é importante lembrar como a cartografia evoluiu ao longo da história. No início, ela se limitava a uma representação muito rudimentar do espaço, feita em superfícies naturais como argila, pergaminhos e até paredes de cavernas. Essas representações, embora simples, já cumpriam a função de registrar territórios, rotas e referências do ambiente. Com o passar do tempo, a cartografia se consolidou como uma ciência fundamental, essencial para a organização das sociedades, para a definição de fronteira e para o planejamento de atividades econômicas, sociais e militares. Mas a cartografia não se manteve estática. Assim como outras áreas do conhecimento, ela acompanhou os avanços na tecnologia. Cada revolução técnica trouxe novas formas de representar e analisar o espaço. Da bússola e dos instrumentos de navegação, passando pela fotografia aérea, pelos satélites, até chegarmos à era digital. Hoje não falamos apenas de mapas estáticos, mas em sistemas interativos e dinâmicos de informação geográfica, que permitem a integração de grandes volumes de dados. Esse contexto é muito importante para o trabalho, pois ele se relaciona diretamente com a interseção entre a tradição cartográfica e as inovações tecnológicas. A cartografia deixou de ser apenas uma forma de desenhar o espaço e se transformou em um campo altamente especializado, apoiado por programas, linguagens de programação e bancos de dados. A partir da década de 1970, com a chegada da informática, os processos cartográficos se transformaram. Ficou possível criar, armazenar, analisar dados espaciais de forma muito mais simples e eficiente. Nas décadas seguintes, isso se popularizou. Qualquer usuário passou a ter acesso e até a produzir informações geoespaciais, especialmente com a popularização de dispositivos móveis. No Brasil, em 2008, tivemos um marco importante, a criação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a INDE, que organizou a disponibilização de dados de maneira padronizada. Mas junto com esse grande volume de dados também surge um desafio: como garantir a qualidade cartográfica? Hoje, saber acurácia posicional é indispensável, mas infelizmente ainda existem poucas ferramentas práticas no Brasil voltadas a esse tipo de avaliação dentro de sistemas de informação geográfica. Foi então nesse cenário que surgiu o objetivo do trabalho: implementar em linguagem Python as funcionalidades do controle de qualidade cartográfica do programa GeoPack Desktop, desenvolvido pelo orientador do trabalho, mas agora adaptados ao ambiente QGIS, que é um software livre e amplamente utilizado. Sendo assim, utilizando a API do PyQGIS e a biblioteca PyQD, foi possível desenvolver um plugin em três principais diretórios. O primeiro, referente ao diretório da interface gráfica, em que tem-se arquivos .ui, criados no Qt Design, e que são referentes a componentes da interação com o usuário, e é responsável pela apresentação visual do plugin. Após isso, temos a pasta Core, que concentra arquivos responsáveis pelas rotinas principais da interface do plugin, como geração de entrada para dados no GeoPack Desktop, cálculo do padrão da distribuição espacial, cálculo da acurácia posicional, ferramenta sobre o plugin e cálculo do tamanho amostral. E por fim, a pasta Functions, que é referente às funções complementares do plugin, como cálculo do tamanho amostral, distribuição espacial e a classificação normativa. E para que o plugin tivesse em conformidade com as principais normas brasileiras, foi seguido os documentos oficiais, como Decreto 89.817, de 1984, ETCQDG da INDE, a norma NBR 13133 de 2021, o Manual Técnico de Georreferenciamento do INCRA de 2022 e também a Resolução 123 da ANM. Sendo assim, a gente pode vir aqui no QGIS e nessa parte de plugins, clicarmos nessa opção e aqui digitarmos GeoPack, que aparecerá a opção aqui. A gente pode pedir para instalar. Então, em alguma aba no QGIS vão aparecer as opções, como por exemplo, tamanho amostral, com diferentes normatizações, a opção de padrão de distribuição espacial
com a aba resultado e a aba de entrada, a opção calcular, em que é necessário dados de teste, dados de referência, e aqui estão as opções que o usuário pode escolher. Tem opções de processamento referente a estatísticas também. Além disso, pode-se gerar arquivos de entrada para o GeoPack na versão desktop, para os que estão mais ambientados na versão desktop do programa. Sobre o plugin, com algumas informações, inclusive os termos de uso, e referências teóricas e ajuda. Agora temos aqui a pasta do plugin e como primeira opção clicamos aqui na pasta da interface gráfica e podemos ver arquivos.i, que são os que foram criados e projetados dentro da plataforma do Qt Designer. Aqui no Qt Designer eu posso arrastar a opção e posso alterar as opções, os botões, as funcionalidades, os textos. Como outra opção, eu posso jogar a aba do padrão de distribuição. E aqui eu posso modificar a aba de resultado, a aba de entrada. Posso também modificar o texto, as combo box e demais opções. Assim como na aba posicional, em que é possível fazer todas essas alterações. Agora, passando para essa pasta, temos conjunto de funções complementares que servem de apoio às rotinas principais do plugin, ou seja, dão suporte a algumas tarefas. Dentro da pasta, o primeiro destaque aqui é o script amostral. Ele tem a função de definir o tamanho amostral, servindo de base para as análises. Outro script importante é esse cálculo de distribuição espacial. Ele é responsável por realizar cálculos estatísticos, como R, o R observado, o R esperado, além do Z calculado, Z tabelado, entre outros. Esses cálculos são feitos considerando diferentes ordens, como ordens 1, 2 e 3. E o final é possível ver padrão disperso, aleatório ou agrupado, por exemplo. E por fim, temos o script do relatório, que basicamente é responsável por criar um relatório em PDF para o usuário com os resultados produzidos pelo plugin. Para isso, ele usa a biblioteca ReportLab. É importante porque reúne informações em um formato final, que é fácil de interpretar e também é fácil de compartilhar pelo usuário, se ele desejar. Agora eu vou falar sobre a pasta Core do plugin. Essa é uma das partes principais da estrutura, porque é nela que fica concentrada as rotinas centrais do funcionamento. Dentro da pasta Core, nós temos alguns scripts importantes. O primeiro aqui, como exemplo, é o que trata do padrão de distribuição espacial. Ele é responsável por conferir se os dados, nos casos as feições pontuais que serão testadas, estão distribuídos de maneira adequada e de acordo com critérios definidos. Outro script importante é o chamado posicional. Ele é responsável por comparar os arquivos e verificar a qualidade posicional. Aqui que acontece a checagem na prática e da base estatística para sabermos se os dados atendem ou não aos padrões de acurácia exigidos. E por fim, temos o script de tamanho amostral. É ele que calcula para cada situação qual deve ser o número mínimo de pontos a serem testados. E por fim, mas não menos importantes, os agradecimentos vão para a Universidade Federal de Viçosa, ao Departamento de Engenharia Civil da UFV, ao curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da UFV e também a FAPEMIG, responsável pela bolsa de iniciação científica concedida
durante a realização desse trabalho.